Olá, pessoal. Então a gente começa hoje a nossa quarta aula do curso de modelagem hidráulica de sistemas de condutos forçados. Nessa aula nós vamos ver coisas bastante importantes. Nós vamos ver a relação da linha piezométrica e o traçado das tubulações. Nós vamos ver um tema que é muito interessante para o abastecimento de água, que é a vazão em marcha. E nós vamos ver também a associação de tubulações em série e em paralelo, tá bem? Então nós vamos começar aqui com a linha piezométrica e traçado de tubulações. Primeiro ponto que é importante para a gente é esse aqui. Primeiro, vamos dar nome às coisas, né? Olha, linha piezométrica, a gente chama, bom, podemos representar com a letra, com a sigla LP, e isso é igual a pressão num ponto sobre gama mais Z, tá? Linha piezométrica. A linha de energia ou linha de carga total, linha de energia ou linha de carga, vai ser igual a P sobre gama mais V ao quadrado sobre 2G mais E, tá? Então veja que a diferença entre linha piezométrica e a linha de carga é o que a gente chama de taquicarga, a carga cinética, tá? Em redes de abastecimento, em adutoras, normalmente em condutos forçados em geral, essa velocidade está na ordem de 1 até 3 metros por segundo no máximo. Isso leva a valores de taquicarga muito baixinhos comparado com pressão e cota, tá? Então, para nós aqui, nós vamos sempre trabalhar com a linha piezométrica, que é o que nos interessa mais, porque as velocidades do sistema são baixas, tá? Então, nós vamos chamar de linha de carga efetiva a linha piezométrica, tá? E linha de carga absoluta a linha piezométrica quando eu trabalho na escala absoluta de pressão, tá? Então a diferença entre a linha de carga efetiva para a linha de carga absoluta é a pressão atmosférica, tá? Plano de carga efetivo é a carga total que eu tenho no meu reservatório, ou seja, por exemplo, se eu tivesse uma válvula que tivesse fechada essa válvula, a que pressão essa tubulação está submetida? A gente sabe que a gente tem no máximo essa cota do reservatório como carga total. Então, a gente vai chamar de plano de carga efetivo e plano de carga absoluto quando a gente trabalha na escala absoluta, tá? Isso é muito importante para a gente. A linha de carga, ela pode, e aqui em preto a gente vai apresentar o traçado da tubulação. A linha de carga e a tubulação podem ter algum tipo de relação. Aqui para a gente é muito importante. Quando a linha de carga ou a linha piezométrica efetiva perdão, quando a tubulação está abaixo da linha piezométrica ou da linha de carga, essa é uma situação normal que a gente encontra no dia a dia. Veja, a pressão nesse ponto aqui é sempre positiva, né? Sempre positiva. Em qualquer ponto da rede, a gente está com pressões positivas, tá? Isso é muito importante. Como é que a gente trabalha nessa situação? A vazão que passa por essa tubulação, vamos chamar de Q, vai ser igual a. Não vou colocar igual, mas ela é equivalente. A vazão que passa por essa tubulação ela é oriunda de toda a perda de carga, e a perda de carga é a diferença entre a carga do reservatório superior e a carga do reservatório, e a carga do reservatório inferior, tá? Se a gente tiver esse reservatório na cota Z1 e esse na cota Z2, ΔH é igual a Z1 menos Z2, tá? E com isso a gente consegue calcular a perda de carga. Por exemplo, ΔH, que é conhecido, é igual a F L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Consigo calcular a velocidade, consigo calcular a vazão que passa por esse trecho, tá bem? Então essa é a situação, aqui, desculpa, faça uma correção, essa é a situação um e é a situação mais desejável. É assim que nossos sistemas deveriam operar, tá? Mas nem sempre isso acontece por conta de topografia, por uma série de questões. A minha linha, a minha tubulação pode cortar a linha de carga efetiva, tá? O que acontece quando ela corta a linha de carga efetiva? Essa região aqui, ó, entre esses dois pontos, toda essa região
trabalha com pressões negativas. Ó, a pressão está aqui embaixo. Pressões negativas. Lembrando, né, se essa a linha LCE é P sobre gama mais E, tá? Se Z é maior do que LCE, então é porque P sobre gama é negativo, né? Qual que é o problema disso? Bom, há alguns problemas. Se a pressão aqui é negativa, começa uma absorção de ar. Ar começa a entrar nessa tubulação pelas juntas, por uma série de, de possibilidades, ao ponto de que essa linha fique no ponto mais alto a pressão atmosférica. Pode chegar a esse ponto da pressão no ponto mais alto ser a pressão atmosférica. Nesse caso, o que, que acontece? Do ponto aqui do reservatório A até o ponto mais alto, há um escoamento, porque já estava acontecendo, tá? Ou se não estiver acontecendo, a gente põe uma bomba aqui para fazer uma sucção e iniciar o escoamento, tá? E desse ponto aqui até esse ponto X, vamos chamar de X, eu tenho escoamento a conduto livre, porque a pressão que atua aqui é a pressão atmosférica. Depois volta o caso normal. Qual que é o problema? Primeiro, absorção de ar. Esse é um problema grave, tá? Com isso, com a absorção de ar, o que a gente tem é redução da vazão. Então, a adutora teria sido projetada para trabalhar numa vazão, vai trabalhar numa vazão. Eu resolvo esse problema quando eu começo a ter ar na tubulação. Eu não posso pôr uma ventosa aqui, porque se eu colocar uma ventosa, uma válvula ventosa que faz admissão ou expulsão de ar, como a pressão interna é menor do que a atmosférica, então eu tenho sempre uma absorção de ar. Se eu coloco uma válvula ventosa, eu facilito a entrada de ar. Eu tenho que colocar aqui uma bomba de sucção e fazer a aspiração dessa parte em vermelho, tá? Então não é uma situação desejável, mas o escoamento não cessa. Eu tenho um segundo caso, um terceiro caso, que é ainda pior que o primeiro, que é quando a tubulação corta o plano de carga efetivo, mas não corta a linha de carga, tá? Ou seja, ainda existe pressão aqui na escala absoluta, apesar de que na escala relativa essa pressão é negativa, tá? Se eu venho aqui com uma bomba, faço a primeira sucção, encho essa tubulação e faço a primeira sucção, a fim de que a água possa escoar por esse morro. Aí esse sistema começa a trabalhar como um sifão. Igualzinho aquele caso da gente esvaziar a piscina, quem tinha piscina de plástico em casa, aquele tubo em U que você enchia ele de água, colocava na piscina e tirava o dedo. Aquilo funciona exatamente assim, como um sifão. Você cortou a linha de carga efetiva, o plano de carga efetivo, mas ainda existia algum tipo de energia para permitir o escoamento, tá? Não é uma situação extremamente adequada, mas pode acontecer em alguns casos. E finalmente, nesse caso aqui, que é o pior de todos, é quando corta a linha de carga absoluta, tá? Nesse caso, eu preciso também fazer sucção. Aqui em cima, essa zona toda trabalha como conduto livre e eu preciso de bomba de sucção, tá? Nesse caso aqui, eu tenho também ar, até chegar nessa condição, eu tenho ar entrando no nosso sistema, tá? E aqui eu também preciso fazer aspiração. Tá bem? Por que que isso é importante? Para a gente entender o funcionamento do sistema, tá? O ideal é sempre a situação 1, onde que eu tenho pressões positivas em toda a rede. Mas pode, em certas ocasiões, eu ter a situação 2, 3 e a situação 4, que não são desejáveis, mas são possíveis de acontecer. Então, nesse vídeo, eu queria apresentar para vocês esses quatro cenários, tá? Obviamente, se a tubulação sobe mais até o plano de carga absoluto, não tem como ter escoamento, tá bem? É isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. No livro do Rodrigo, no capítulo 4, então no livro do Rodrigo, capítulo, capítulo 4, vocês vão ver mais coisas sobre essas quatro situações, tá? Alguns detalhamentos técnicos e tudo mais. Então, quem tiver interesse em aprofundar um pouquinho o conhecimento
nesse ponto de traçado, pode vir aqui no livro do Rodrigo, tá bem? Então, para esse vídeo é isso que eu queria apresentar, principalmente a diferença entre linha de carga efetiva e linha de carga absoluta, diferença entre linha piezométrica e linha de energia, apesar de que aqui no nosso curso nós vamos chamar de linha de carga a linha piezométrica, porque estamos desprezando a taquicarga, e as situações que pode ter em relação de traçado e linhas piezométricas e linhas de carga, tá bom? Então, até o próximo vídeo, onde nós vamos trabalhar com vazão em marcha. Até mais.